Mas, bom, eu queria, antes de qualquer coisa, eu vou falar hoje de diplomacia, do poder de fogo, dessas conversas que a gente está acompanhando fora do campo de batalha. Eu queria deixar claro, antes de qualquer coisa, que essa guerra, o que for possível ser feito para que ela seja interrompida o quanto antes, a gente tem que fazer. Mas olha, de acender vela a fazer reunião, né? Qualquer coisa, porque é absolutamente, agora eu estou vendo a Débora Alfano limpando a República, vejo que ela veste branco, passou no microfone, um pano branco também. Querendo paz. E o meu fundo, você percebeu que o de ontem era levemente marrom, para combinar com a sua roupa, o de hoje é descaradamente branco. Afinal, queremos paz, né? Queremos paz e sintonia, sintonia. É absolutamente inadmissível, reprovável, repulsível a ideia de que um país possa ultrapassar as fronteiras de outro país para impor a sua regra, a sua lei. É inadmissível, inadmissível. E a invasão nunca pode ser uma opção aceitável. E uma vez instalada a guerra, como a gente está vendo, com cenas horrorosas, hoje mais cenas horríveis de explosões e morte, porque a explosão não é um efeito especial, né? Explosão não é a explosão de cinema, é um negócio diferente. Quem paga a conta é a população. A população da Ucrânia, que paga com o fim da liberdade, a população da Ucrânia que paga com a própria vida, a população da Ucrânia e a população russa também. A população russa também, porque o líder, o chefe, o autocrata, o Putin resolve fazer alguma coisa, está lá, a população pagando um preço. O preço que tem que ser imposto a um país que agride o outro país. Resultado, você tem uns pagando um absurdo, outros pagando muito, e nós já estamos falando em 700 mil refugiados, quase isso. Nós vamos conversar com o Luiz Fernando Godinho, da Acnur, a agência da ONU que cuida de refugiados, já, para a gente conversar um pouquinho sobre essa situação. De forma que os combates têm que acabar, as reuniões da Ucrânia com a Rússia, a gente tem que torcer para que prosperem, todos os esforços são bem-vindos, as reuniões da União Europeia, as sanções americanas e europeias contra a Rússia, para pressionar e tentar ver se isso produz um efeito, a reação da população da Rússia contra as ações da agressão contra a Ucrânia, as reuniões da Assembleia Geral da ONU, tudo isso ajuda a pressionar, a criar um caldo de cultura para constranger e dificultar a vida da Rússia e estimular o fim dos combates. Mas a gente tem que saber qual é o limite da diplomacia, e é isso que eu queria, sobre isso eu queria falar hoje. Ontem a ONU iniciou uma Assembleia Geral Extraordinária. Uma dúzia de vezes ela convocou a Assembleia Geral Extraordinária para discutir uma possível condenação à Rússia. Vamos imaginar que saia uma condenação à Rússia. Sabe quantas vezes a ONU condenou um país ao longo de sua história? Dezenas e dezenas e dezenas e dezenas de vezes. Por exemplo, os Estados Unidos já foram condenados quase 30 vezes, todo ano, pelo embargo que fazem a Cuba. É uma condenação. A Assembleia Geral da ONU se reúne e condena os Estados Unidos. Não pode fazer esse embargo, é uma condenação e tal. O que isso muda de prático para a vida de Cuba? O que isso muda de prático no embargo? Constrange, é chato. Em 2021, por exemplo, ano passado, a Assembleia Geral da ONU aprovou uma condenação ao golpe em Mianmar, e foi uma condenação importante, expressiva, era uma condenação ampla,
E o embaixador da União Europeia na ONU chegou a dizer que é uma mensagem forte e poderosa que deslegitima a junta militar que tomou conta do país. É verdade. Mas qual é a mudança prática, objetiva, para o povo? Não tem. Em 2015, a Assembleia Geral da ONU condenou por violações de direitos humanos Irã, Coreia do Norte. Chegou a dizer que a Coreia do Norte tinha que fechar uma rede de campos de prisioneiros, segundo dados da ONU, 100 mil prisioneiros, 100 mil prisioneiros políticos estão detidos na Coreia do Norte. E o que mudou, né, de objetivo? Em 2012, uma situação inusitada, a Assembleia Geral da ONU condenou o Conselho de Segurança da ONU, porque foi leniente na Guerra Civil da Síria, pecou pela inércia. Então, a Assembleia Geral da ONU, a ONU, ela toma decisões de caráter político. É força. Ao longo da sua história, o Conselho de Segurança da ONU tomou mais de 2.600 resoluções. A resolução, uma das últimas resoluções foi envolvendo justamente a Rússia e a Ucrânia. Mas as resoluções do Conselho de Segurança nem sempre são resoluções de condenação. E muitas vezes as que são de condenação não resultam numa instrução para autorização de uso de força. Ao contrário, a gente consegue contar nos dedos o número de vezes em que o Conselho de Segurança autorizou o uso da força. E nas vezes em que autorizou, e para autorizar uma decisão desse tipo, ou qualquer decisão do Conselho de Segurança, precisa ser tomada por unanimidade. Na verdade, não é unanimidade, é sem veto de um dos 5 países que são membros permanentes, entre os quais Rússia e China. Além dos Estados Unidos, França e Reino Unido, Rússia e China. Guerra da Coreia, por exemplo. Houve uma autorização para uso de força na Guerra da Coreia. Década de 50, houve uma autorização. Houve uma autorização, por exemplo, para defender o Kuwait, na invasão do Iraque sobre o Kuwait. 1991. Detalhe importante. A invasão do Iraque sobre o Kuwait acontece em agosto de 1990. E a autorização do Conselho de Segurança da ONU para invadir, ou melhor, para defender o Kuwait, acontece em janeiro de 1991. Janeiro de 1991. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. 5 meses depois. 5 meses depois da invasão feita pelas tropas do então ditador Saddam Hussein. 5 meses depois. Em outras ocasiões, houve autorização do Conselho de Segurança. Guerra do Kosovo, Bósnia, Somália, Ruanda, Haiti, Timor-Leste. E Rússia, em algumas ocasiões, simplesmente se absteve. China também. Então, não houve o apoio, mas não houve o veto. Mas quando a decisão envolve interesse russo, ou chinês, ou americano, tem o direito a veto. Agora, o Conselho de Segurança jamais vai aprovar uma intervenção ou o uso da força para a proteção da Ucrânia, porque você vai ter, obviamente, o veto russo. Então, as mãos diplomáticas, elas estão amarradas para tomar decisões que possam terminar com o uso de força. Isso é importante ficar claro. Não haverá isso. Não significa que o conjunto de medidas que são tomadas, as reuniões, as seguidas reuniões, as assembleias regulares, uma atrás da outra, e mais uma, e o papel da União Europeia, e as reuniões, e as decisões, e as sanções e tal, não produzam um caldo de cultura que tornem a Rússia, que deixe a Rússia numa situação de um desconforto quase inadministrável. Mas não vai ser agora, não vai ser em pouco tempo,
talvez possa sair alguma coisa das reuniões da Rússia com a Ucrânia, que ontem teve uma primeira reunião, não marcaram ainda a data da segunda reunião, até onde eu me informei, não sei se saiu alguma coisa agora, e vamos torcer para que saia alguma coisa daí. Mas é preciso que a gente, como espectador, como observador, a gente está sendo bombardeado por desculpe o uso da palavra, por um volume de informação tão grande que às vezes a gente fica atrapalhado, né? Aconteceu isso com a Covid-19. A gente de repente foi bombardeado por um monte de informações no campo da saúde, informações verdadeiras, informações falsas, manipulações, né? As ivermectinas, cloroquina, as enganações, as empulhações. E foi preciso achar o trilho da ciência para saber, olha, a ciência vai até aqui. Até aqui é ciência, a partir daqui é bruxaria. Até aqui dá para acreditar, daqui para frente não dá. O uso da máscara, distanciamento social, a gente ficou repetindo. Mas demorou para cair a ficha geral e se chegar a um consenso, né? O uso de máscara, por exemplo, a Covid não mudou desde o primeiro dia em que ela surgiu, mas a instrução do uso de máscara não foi do primeiro momento, né, Débora? Demorou um tempo até, tem que usar máscara. A gente não tinha essa cultura aqui. Então as informações foram se sofisticando. As informações, na hora em que surge um caso como esse, impressionante, a gente faz a gente virar os olhos para o mundo da diplomacia, para o mundo da guerra. Começam a surgir entrevistas com especialistas, os mais variados. Ontem a gente entrevistou um especialista em cibersegurança. A gente entrevistou e foi apresentado a vários estudiosos sobre Rússia, sobre leste europeu, sobre geopolítica, política internacional, regras de funcionamento da Assembleia da ONU, OTAN, Pacto de Varsóvia, que foi extinto, União Soviética, relembrando do tempo da geografia, para quem não viveu a União Soviética, não conheceu. A gente vai sendo apresentado e surgem certas dúvidas, mas vem cá, eles podem se reunir, tomar uma decisão de invasão, né, ou de defesa da Ucrânia? Não podem? Em que circunstância eles poderiam? Poderiam, se o Conselho de Segurança resolver. Pode. Mas como é que faz? Aí precisa resolver por unanimidade ou sem veto. A Rússia é membro permanente, não tem como não vetar. A China não tem como ela não vetar. Então, não vai sair. E a Assembleia Geral da ONU? Não, a Assembleia Geral da ONU pode fazer censuras e mais censuras. Inclusive, pode tomar decisões mais duras, por exemplo. Em 1962, a Assembleia Geral da ONU aprovou uma resolução condenando a política racista na África do Sul, a política do apartheid. O documento que foi tirado pediu a todos os países membros cortar relações econômicas e militares com a África do Sul. Isso foi em 1962. Bom, a África do Sul enfrentou o embargo durante anos. Em 1974, portanto 12 anos depois, a África do Sul foi suspensa da Assembleia Geral. Olha só, 12 anos para tomar uma decisão desse tipo. Aí, em 91, começa o governo sul-africano a revogar as leis do apartheid, aliás, ele revoga todas. Em 93 surge um governo de transição multirracial. Em 94, o Mandela é eleito presidente. E então a Assembleia Geral da ONU readmite a África do Sul como país membro. Pois demorou 12 anos, de 62 até 74, para vir uma coisa mais dura. E a coisa mais dura foi o afastamento, né, da suspensão da África do Sul da ONU. Percebe que as coisas, o tempo da política, que a gente ouve falar e conversa sempre, o tempo da política é lento. Mas o tempo da política internacional é mais lento ainda, é muito mais delicado. Enfim, é para a gente não ficar criando falsas expectativas, é para a gente entender que isso tem uma importância política muito grande, são recados importantes que a Rússia recebe, pressões que ela recebe, mas que não se espere de Bruxelas ou de Nova York uma decisão que possa simplesmente resultar no envio de tropas para lá.